Em homenagem até à doutora Raquel Galinatti, vamos abrir hoje com a pauta Segurança Pública. Pediria até, se possível, para mudar o nome para Insegurança Pública. Quem é que se sente seguro neste país? Muito bem. Acabou hoje o prazo para a sanção presidencial do projeto de lei que extingue as saidinhas de presos, que é a saída temporária. Projeto este que foi aprovado pela Câmara no mês passado. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, aconselhou o presidente Lula a vetar o projeto e a manter a saída temporária de presos em datas comemorativas. Seria pelo menos um veto parcial ao texto. Outros ministérios, como o da Igualdade Racial, o das Relações Institucionais e dos Direitos Humanos, não dos direitos humanos das vítimas, provavelmente, também sugeriram veto à proposta, mas com uma posição ainda mais firme, sugerindo que Lula rejeite totalmente o texto. E ainda falando em segurança pública, o ex-procurador-geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo e atual secretário nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é o doutor Mário Sarrubo, fez um apelo para a formação de um pacto nacional sem ideologia entre as polícias, o Ministério Público e o Judiciário para combater o crime organizado no país. Em entrevista ao jornal O Globo, Sarrubo afirmou que, abre aspas, a justiça está lidando com estruturas mafiosas que não estão mais só em postos de gasolina, mas já entraram no mercado formal, no mercado financeiro, fecha aspas. Vamos ter que debater isto então. A primeira questão que eu coloco então é: se o presidente da República foi aconselhado pelo seu ministro da Justiça e Segurança Pública a vetar o projeto e por 2 outros ministérios a vetar integralmente o projeto, por que é que o prazo está decorrendo sem manifestação? Por que será que o projeto vai ser aprovado por decurso de prazo? Não vai sancionar este projeto, vai deixar o prazo correr. E a segunda pergunta também para a doutora Raquel Galinatti é o seguinte: o doutor Sarrubo, promotor experiente, quer um pacto entre polícias e Ministério Público e Justiça sem ideologia. Por quê? Qual o tipo de ideologia política que existe hoje nas polícias, no Ministério Público e na Justiça, que demanda uma fala como essa? Pelo amor de Deus, gente, vamos esquecer nossas preferências políticas, vamos esquecer nossa ideologia, aqui ninguém tem partido, vamos tentar trabalhar sério? Foi esse o recado. Precisa? Primeiro, no tocante a sair de... Boa tarde a todos, boa tarde, meu sempre professor, mestre, doutor Fernando Capês. Boa tarde, meus queridos colegas e amigos de bancada e a nossa audiência sempre qualificada. No tocante a saidinha, claro, o presidente da República está numa situação extremamente desconfortável a partir do momento em que existe uma pressão da sociedade para a sanção integral. Aliás, esse projeto já foi remendado no Senado e caso ele sancione, ele terá outra pressão de outros grupos ali políticos e ideológicos que são sinalizados a todo instante, inclusive fizeram parte da campanha do próprio presidente para que ele seja hoje presidente, com políticas ideológicas, com alargamento dos direitos, né, e excesso de direitos e garantias para criminosos, para benevolência para aqueles que violam a lei, subjugam a sociedade, destroem famílias, matam e praticam todas as formas de crimes contra o patrimônio, hediondos, etc. Mas quando a gente vê que a sociedade já não aguenta mais tanta insegurança, tanta instabilidade, tanta interpretação benéfica em relação à bandidagem,
não tem outra situação senão empurrar com a barriga e, de repente, ser sancionado pelo decurso do prazo. Agora, quando a gente fala em ingerências políticas em instituições de Estado, claro que está assertivo o atual secretário do Ministério da Justiça e Segurança, o Procurador de Justiça Sarrubo, quando ele fala que não cabe ingerência política em instituições de Estado, sendo elas Ministério Público e Polícia. Assim deveria prevalecer. As polícias, quando afetas e vulneráveis a ingerências de todas as esferas, inclusive políticas, estão sujeitas, inclusive, a serem instrumentalizadas para perseguições políticas. Então, acertou nesse posicionamento. Meu querido Wilson Pedroso, eu não só fui colega do Dr. Sarrubo durante mais de 30 anos, como ele é meu amigo. Aliás, ele é um palmeirense. O palmeirense está andando feliz, né, Pacífico? Com o Palmeiras. Agora, é claro que ele está correto em falar da união das polícias, um pacto nacional, porque o crime é interestadual e transnacional. Tem que ter o pacto. Mas eu só estranhei ele falar, pessoal, vamos deixar a ideologia de lado. Será que a ideologia está muito e a orientação política está muito arraigada dentro dos ministérios públicos, dentro das polícias? Eu acho isso um perigo, porque são órgãos técnicos. A gente espera deles uma atuação escorreita. Leia a prova, meu amigo, leia a prova. Investiga de acordo com os fatos. Não persegue pessoas, persiga fatos. Se os fatos apontarem crime, oferece a denúncia. E o juiz esquece o que está escrito no jornal. Olha o processo e julga. Precisa pedir para não ter ideologia, para fazer um pacto político? Eu acho que ele está dando um recado não para as polícias, e sim para o governo, que é um governo mais progressista, mais aliado aos grupos de direitos humanos que mais protegem bandido do que a sociedade, e ele dá esse recado, olha, estou aqui tentando equilibrar as forças, portanto me deixem trabalhar e fazer uma política de segurança pública onde a sociedade seja inserida e se sinta realmente segura. Porque hoje, é o que você acabou de falar, Capês, não existe segurança mais, as pessoas estão inseguras. A gente não consegue descer aqui da Jovem Pan e andar pela Paulista com o celular no ouvido, porque o celular, um cara de bicicleta leva o celular. Outro dia eu estava comentando, estava me preparando para a Jovem Pan aqui, justamente no bar da Dirce, junto com o pessoal do Pânico, 2 celulares foram roubados. Um na esquina aqui do restaurante e outro na Brigadeiro Luiz Antônio. E você só escuta levar o celular. E a pessoa não sabe nem o que aconteceu. E foram 2 pessoas de bicicleta. Acho que o recado é para o governo. Mas também acho essa questão das saidinhas, volto a dizer, um tapa na cara da sociedade. Mas o presidente Lula se encontra numa corda bamba. Ou ele vota e veta conforme suas convicções políticas, conforme a sua base progressista, ou atende o apelo da sociedade, que não aguenta mais essa questão de insegurança. As saidinhas não socializam as pessoas, isso já está comprovado. Para que saidinha de... A tornozeleira no vídeo. Capês, nem tornozeleira. Outro dia o alemão colocou uma foto aqui de uma ida minha ao Rio de Janeiro, de um rapaz com uma tornozeleira na frente do hotel dormindo durante o dia com uma tornozeleira no pé. Wilson, é que está tendo agora a venda da tornozeleira. O cara tira a tornozeleira e põe no pé do morador de rua e fala, te paga um tanto para você ficar aqui. Está tendo agora esse problema, um jeitinho brasileiro de contornar a tornozeleira eletrônica. Então, e essa questão, e acho que o Sarrubo está fazendo isso. Adoro o Sarrubo, ele foi um grande procurador aqui do estado de São Paulo, e ele está tentando equilibrar. Ele conhece bem as polícias, conhece o GAECO, já foi responsável por operações aqui no estado, e ele conhece onde ele está pisando agora, que é um governo mais progressista, que qualquer guinada um pouco mais para a direita, ou qualquer guinada que as pessoas entendam que ele está mais próximo da direita, ou mais próximo da polícia, vai ter uma chiadeira que vai causar um certo constrangimento para o ministro da Justiça. Muito bem. Ô, João Pacífico, eu concordei com tudo que falou o Wilson Pedroso, mas com uma coisa acho que eu não concordei não, que o doutor Sarrubo está dando um recado para o governo. Ele trabalha para o governo, ele vai fazer uma crítica dessas ao governo. Então eu queria que você comentasse. E também, se tiver se a produção puder, a gente sempre faz, João,
Procuro dar o fato, a base jurídica do fato, para a gente poder debater em cima disso. Legal. Você tem a Constituição Federal, artigo 66, parágrafo 3º? Ó, decorrido o prazo de 15 dias, se o presidente da República ficar quietinho durante 15 dias, o silêncio do presidente importará sanção. João, se tem o ministro dele está falando, eu acho melhor você fazer pelo menos um veto parcial. Eu não digo nem o Ministério dos Direitos Humanos, que é essa papagaiada de narrativa, mas o Ministério Profissional, Justiça e Segurança Pública. Presidente, isso aí vai ferver dentro do sistema carcerário, vai dar um monte de crise, rebelião, a gente tem que estar calmo, não está preparado para isso ainda. Eu sugiro não fazer um veto total a esse projeto, mas pelo menos um veto parcial. E o presidente olha para essa orientação técnica, esquece os outros, é papo furado, mas o Ministério da Justiça, orientação técnica, e aí ele olha para o Congresso Nacional e fala, ai, eu vou vetar e vai derrubar o veto. Como é que está essa relação do Congresso com o presidente? Posso começar? Bom, primeiro, peço desculpas pela minha voz, estou sem voz, mas estou aqui. Um prazer estar aqui. Boa tarde a todos e todas. Um prazer estar aqui com você de novo, Capês. Sempre inflando aqui essa discussão democrática de ideias. Eu acho muito legal isso daqui, porque muitas vezes eu acabo sendo contraponto. Mas eu poderia tentar explicar para a nossa audiência o que eu aprendi a respeito disso? Por favor. Porque eu acho que é super importante também, né? Então, primeiro, quando você escuta, eu concordo absolutamente com um problemaço que nós temos de segurança pública no Brasil hoje em dia. Quando você fala assim, saidinha de presos, você fala, caramba, ferrou. Os presos vão todo mundo agora para a rua no Natal, o que acontece? Eu fui tentar entender, eu conversei com o advogado, o João Raposo, conversei com o juiz, o doutor Jamil, para entender o que é isso. As pessoas hoje saem, aí me explicaram que isso não acontece para quem está em regime fechado. Se eu falar alguma coisa, por favor, me corrija. É isso mesmo. Tá? Então, assim, é só em regime semiaberto. Então, eu falei, melhor. Aí o que me explicaram também é que as prisões são uma panela de pressão lá dentro. E que isso é uma forma de, eventualmente, você dar um merecimento para as pessoas que estão lá dentro, que estão em regime semiaberto, que elas já podem sair para estudar e para trabalhar, e elas poderem sair para ficar com as suas famílias também nesses momentos de Natal, Réveillon, coisa assim. Então, outra coisa que me falaram é que nos presídios tem um problema hoje de orçamento, de não ter dinheiro. E quando tem a saidinha, você consegue também equilibrar melhor as contas públicas dos presídios. E me falaram também que a OAB, o Conselho Federal da OAB, é favorável às saidinhas. Enfim, então isso que eu entendi conversando com essas pessoas, e que a saidinha ela tem um processo de não é um benefício, não é para você ajudar o preso, é para você ressociabilizar ele com a sociedade. Então, por isso que faz sentido, e me falaram que vários diretores de presídio concordam com esse olhar. E aí, independente de direita e esquerda, gente, eu não faço ideia, eu não sou do setor de direito, de jurídico, eu só tentei entender um pouco mais, porque eu realmente fiquei assustado quando eu falei, peraí, vamos liberar todo mundo? Não, é só quem está em regime semiaberto que já pode sair, só que pode sair para trabalhar e para estudar. Aí também pode sair nesses outros momentos. Então, esse é o meu olhar. Acho que o presidente Lula, ele está aí nesse veta parcial. Enfim, tem um jogo político muito forte hoje no Congresso em várias frentes. A gente vai falar hoje, acho que hoje, de outras aprovações aqui no Congresso, do enfraquecimento do Lira. E o que acontece no Congresso é muito mais profundo até do que a gente pode, às vezes, compreender. Só para o João Pacífico tocou no ponto, você está certo. O doutor Jamil juiz e um promotor também? Advogado. Desculpa, advogado. É o seguinte, a saída temporária, que a gente chama de saidinha, é só para quem está no regime semi-aberto. Nós temos aí a lei de execução penal, Alemão? Pessoal, daqui a pouco nós vamos colocar... os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto. Aqui você pediu, vem na hora, viu? Aqui no Linha de Frente não tem essa conversa. Já vai direto no artigo. É direto no artigo. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto, que é a saidinha, poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, para visitar a família, para frequentar um curso supletivo ou profissionalizante. Aí segue ali, né, Alemão? Dá para correr? Participar em atividades concorre, vai descendo aqui, vai. Bom, então, isso, João, volta para mim. É para quem está no regime semiaberto. Agora eu te pergunto, João, o que é regime semiaberto? Regime semiaberto é um fazendão. É a colônia penal agrícola. Quer dizer, o sujeito, para voltar, para sair em liberdade, você vai fazendo uma passagem aos poucos.
Ele fica no regime fechado, preso. Depois ele vai para uma colônia penal, dorme em alojamento coletivo, tem muro alto, fica lá. E aí, quando ele chega nessa colônia penal, é porque ele não é tão perigoso. E aí você permite que ele saia 5 vezes ao ano para fazer esse tipo de atividade. Isso que é a saída temporária. Só 1% dos presos não retornam. Agora, sabe qual é o problema, João? A lei de execução penal entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1985. Tinha nem Constituição Federal ainda. Tinha gente aqui que na mesa que não tinha nascido. Eu já cheguei. 1º de janeiro de 1985. João, e até hoje não fizeram colônia penal. Até hoje não fizeram casa do albergado. Então os presos estão saindo para a saída temporária de dentro do presídio. Exatamente. Eles cumpriram o tempo de pena, eles podem passar para o regime semiaberto, mas não tem. Então eles continuam naquele ambiente que tem organização criminosa, perigosíssimo, e eles saem. Então nós entrevistamos ontem aqui o promotor Lincoln Gaquia, que é o promotor que combateu o PCC no Brasil. É o promotor que merece estar cercado pela polícia, protegendo ele e a família de noite. É um homem marcado para morrer. Valente, corajoso. E ele disse, eu faço minhas as palavras dele, vamos acabar com a progressão de regime, essa hipocrisia, e põe só o livramento condicional. Eu quero ouvir aqui Diego Tavares, o presidente da República, então, se o João falou, e tecnicamente eu sou obrigado a concordar com ele, embora há uma aspiração popular pelo fim da saída temporária, como técnico sou obrigado a concordar que isso aí tem que ser visto com calma. Por que o presidente não veta, então? Ele está com medo do Congresso? Que relação é essa do governo federal com o poder legislativo? Calma, professor Capês. Calma. Está nervoso? Eu acho que ele está bravo porque ele concordou comigo. Ainda tem mais de 1h30 de programa, o cara já está nervoso assim. Alemão, traz um chá pro Capês. Isso, traz um chazinho pro professor Capês aqui. Mas é o seguinte, bom, primeiramente boa tarde, professor Capês, boa tarde aos meus colegas aqui de bancada e a nossa audiência aqui da Jovem Pan. Professor Capês, a gente está partindo aqui de uma falsa premissa nesse debate. A premissa de que a saidinha temporária, ela encontra amparo na ideologia das alas progressistas e nas alas de esquerda em geral. Isso não é bem uma verdade. Claro que tem sim, tem parte da base progressista que apoia o Lula, que apoia, de fato, políticas como a saidinha. Mas isso não é mais uma unanimidade na esquerda. Bem por isso, lá no Senado Federal, o fim da saidinha contou com o voto de senadores do PT. Na Câmara dos Deputados, contou com votos de deputados do PT. Então o Lula está muito tranquilo politicamente, não para vetar ou para sancionar integralmente, mas para deixar a boiada passar, para deixar isso ocorrer a sanção que nós mostramos no artigo aqui, a sanção tácita. E a questão que o João levantou aqui, eu achei muito interessante, que é justamente assim que muitas pessoas são enganadas com diversas pautas. Com todo respeito, viu, João? Você teve a humildade de mostrar que, olha, é um tema que eu não conheço, então eu busquei especialistas para me explicarem sobre isso. E os especialistas te mostraram como a lei de fato é. Só que essa lei é feita para um mundo ideal, um mundo que, como o professor Capês aqui, nesse pequeno ataque de fúria que ele teve no começo do programa, provou que não existe. Não existe regime semiaberto no Brasil. Por que nós vemos os presos saindo da penitenciária quando tem direito da saidinha? Porque a progressão de regime a qual eles teriam direito não levam eles para essas colônias penais. Eles fazem o regime semiaberto dentro da própria instituição prisional. Isso gera diversos problemas de fato. Como, por exemplo, o preso que tem direito ao semiaberto, que está lá, ele é obrigado, muitas vezes, a se relacionar com membros de facção criminosa. E a facção criminosa oferece proteção. Olha só, fica aqui, você vai estar com a gente, ninguém vai bagunçar com você. Você vai ter direito ao seu sabonete, ao seu shampoo, vai ter direito aqui a um mínimo de segurança, mas ele tem que pagar por isso. E qual que é a moeda de troca? Quando ele sai na saidinha temporária, é obrigado a cometer crimes para angariar dinheiro para a facção. Esse é um dentre vários problemas que ocorrem. Ou seja, na prática, a saidinha não está ressocializando. Ao contrário, está colocando na rua temporariamente uma pessoa que está ordenada por um chefe de crime organizado a cometer um crime na rua e que sabe que tem que voltar. Muitas vezes, por isso, alguns nem voltam, porque vão para a rua, não conseguem cometer o crime que foi mandado e tem receio de voltar e perder a vida dentro da prisão. Então, a saidinha, como é operada hoje, é um problema e fez muito bem o Congresso Nacional em extinguir esse direito. Porque na ponta do prego, lá na ponta da linha, quem se prejudica com isso é a sociedade. Muito bem. Eu vou passar a palavra para vocês só para esclarecer, pessoal. Eu nunca fico bravo. Eu fui promotor de júri muitos anos.
professor, faço palestra. Eu sei que ligar a televisão 2 horas da tarde, depois do almoço, dá aquele soninho gostoso. Então a gente dá aquela gritada, aquela agitada, tapa na mesa, para manter vocês acordados. É tudo por vocês, meus amores. Os dias não é por sabem. você. É por isso que eu me equivoquei. É o famoso presta atenção. Não, para dar um presta atenção. Não vou falar os dias não sabem o que só os anos conhecem, porque o Diego Tavares é um debatedor muito experiente, muito querido. E fiquei sabendo que cantor também. Também ele canta. Pagode. Alemão, se pudesse se autorizarem, eu quero colocar o vídeo do Diego Tavares. No break. Cantando musiquinha sertaneja. E até rebolando um pouquinho, que charme. Achei sensacional. Mas Eu acho uma competição entre Capês e Diego vai ser legal, hein? eu também canto, mas eu só canto La Barca. Dizem que ela quem quiser contratar meu show, fala com o Capês Perfeito. aqui, meu empresário, tá? Muito bem. Agora é o seguinte, esclarecido que eu não fiquei bravo, a Raquel Galinatti está brava com você, ô João Passier. O que foi, Raquel? Não tô brava com o João. Aliás, só pra gente poder ter essa explicação que a polícia, ela quer e deve cumprir toda a legalidade, o arcabouço legal. Quando a gente tem na legislação penal um benefício em que ele não é cumprido e desvirtuado, ele se torna inócuo. Por quê? Qual é o sentido de termos benefícios de saidinhas temporárias? A ressocialização daqueles que estão em cursos no sistema penitenciário. Mas não existem políticas públicas para essa ressocialização. A saidinha temporária, ela é desvirtuada, inclusive, para equilibrar e neutralizar possíveis rebeliões no sistema carcerário. Isso é desvirtuar o sentido que deveria ser utilizada a saidinha temporária. Então, a gente vê que, na realidade, como o Diego disse, esses criminosos que estão em contato com criminosos de alto escalão das facções criminosas, quando saem, eles saem muitas vezes já com missões a serem cumpridas. E isso é muito claro quando a gente percebe os índices de criminalidade que explodem e a necessidade de fortalecimento na segurança pública, tanto no reforço do policiamento militar, que é o policiamento ostensivo preventivo, como principalmente na polícia judiciária, em que temos que saturar e investigar todas as informações que chegam próximas às saidinhas de possíveis alvos de crime. Ô Wilson Pedroso, nós estamos falando aqui, está entrando a prisão do Chiquinho Brazão, deputado federal, um polêmico enfrentamento da Câmara dos Deputados com o Supremo Tribunal Federal, tema político importante. Doutora Raquel já falou 2 vezes. O que você quer mais falar? Pode estar com a palavra, meu amigo Wilson Pedroso. Não, o Capês, é que a gente está tratando isso das saidinhas ou não a aprovação do presidente Lula às saidinhas por conta de uma questão de relações contra o Congresso, mas não é só isso também. O presidente Lula não está vetando ainda as saidinhas por insegurança. Como ele está numa fase de baixa popularidade ou de sua popularidade em queda, ele está observando qual o caminho a ser adotado. Eu gostaria de dar um conselho. Eu acho que o presidente Lula tem suas convicções e deveria, não que eu queira, mas deveria vetar o projeto de saidinhas para ir de encontro com as suas convicções e não ficar baseado na opinião pública. Agora, para tomar decisão, tem que olhar pesquisa. Um gestor tem que tomar decisões sobre o que ele acha melhor para a sociedade. Se ele acha melhor para a sociedade que as saidinhas continuem, eu acho que ele tem que aprovar. Tem uma coisa, e o Congresso depois... Eu não estou falando mal do Lula, estou falando que eu acho... Não é por causa de falar mal, nós temos que passar de assunto, mas você está correto. E aí o Congresso faz o papel dele, que se achar que deve derrubar os vetos do presidente, derruba os vetos do presidente e a vida que segue. É a vida que segue. É que nem, agora eu vou entrar então já no Brasão já. É que nem a questão do Brasão. Queimando largada. O Brasão é daqui a pouco. Você acabou de falar. Não, Wilson. Você acabou de falar que a próxima é o Brasão. Sei, ele vai entrar no próximo Traz um assunto. chazinho pro Wilson também. Agora tá todo mundo agitado hoje. Não ia falar só para você, não quis te interromper, desculpe. Eu só ia falar para você que o prazo acaba hoje. Então, se ele tem que tomar alguma decisão, tem que ser hoje. Vamos falar um pouquinho do Brasão. Agora, peço atenção, nesse momento, atenção, todos os nossos espectadores, nesse momento,
Vamos entrar para um break, assim, um furo jornalístico. Põe no ar, Alemão, vamos ver o que está acontecendo nesse momento no passado. Esse é o nosso Diego Tavares. Olha que carinha de moleque. Joga pra cima e vai! Joga pra cima, vamos lá. Em minha defesa, isso aí tem uns 15 anos, pelo menos. Quem tá no rádio é o menino Diego Tavares, 15 anos atrás, no palco, se achando. Eu passava bem menos raiva do que falando de política. Olha aí, olha Eu aí, garanto pra vocês. olha aí. Muito bem. Tá tudo certo, ainda cedo tem uma festa aqui pro Já tá bom, Alemão. Já foi. Vamos ver. Essa você perdeu, hein? Ele canta melhor, hein? Porra, é profissional. Eu tô esperando o convite do Segré pra ir cantar com ele lá também. no meio do Olha o molezinho, tá melhor do que isso, sozinho. Peraí, vamos ouvir, gente, peraí. Vocês não ouvem, pô. Eu vou pra festa, eu vou beber, eu tô de boa. Venho perder. Tá bom, Alemão, pelo amor de Deus. Muito bem, beleza. Voltamos aqui. Esse é Diego Tavares. Depois, quem está no rádio, assista no YouTube. Tá com um brinquinho, 2 brinquinhos, todo moderninho, dançando e as gatinhas ali se derretendo pra ele. Contratem meu show. 100 mil reais agora. Música sertaneja. Muito bem. Na nossa época, mais atrás, a gente chamava música caipira. Hoje chama música sertaneja, com a entrada da guitarra eletrônica, modernizando, portanto, o soul coat.